E a gente vai falar agora sobre as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos conversar com Frederic Wassef, advogado que representa o presidente Jair Bolsonaro e também o filho dele, Flávio Bolsonaro. Doutor, boa tarde. A minha primeira pergunta é sobre a avaliação que vocês fizeram após tomar ciência do conteúdo do depoimento do presidente, do Sérgio Moro, falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por esse espaço para podermos mostrar ao Brasil a verdade. Importante lembrarmos que há uma semana atrás eu fui convidado pela CNN a vir aqui neste estúdio em Brasília e dar uma entrevista, o que eu fiz ao vivo. Haviam 5 jornalistas naquela oportunidade e ali, de forma enfática, eu fui muito claro. Qualquer um que afirmar que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, quis ter alguma ingerência política ou qualquer coisa similar, estará mentindo. Isto não existe, isto é uma mentira, é uma farsa. Na verdade, é fake news. Eu fiz essa afirmação aqui há uma semana atrás. Respondendo objetivamente a sua pergunta no dia de hoje. O que eu falei há uma semana atrás, hoje se concretiza, se materializa e provado está. Hoje nós temos um fato novo, uma novidade aqui que não deixa dúvidas. Não tem nem a necessidade de ser advogado ou cursar uma faculdade de direito para ver a verdade que salta aos olhos do papel. Digo, do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Quem fala, restabelece a verdade e agora prova o que eu disse na entrevista passada é o próprio ministro Sérgio Moro. Vou pedir brevemente, poucos minutos, vou ler aqui rapidamente poucos trechos para que fique claro. São só 2 frases. Não, doutor, é porque nós passamos ponto a ponto esse depoimento ontem. Eu imagino que sei onde o senhor quer chegar, que é o trecho em que Sérgio Moro diz que não imputou em nenhum momento qualquer crime ao presidente. É isso? Não. Então vá lá. Na verdade, são 3 pontos assim, que o ex-ministro Sérgio Moro afirma ao Brasil exatamente o que o próprio presidente Bolsonaro disse e o que eu disse na entrevista passada, que jamais existiu qualquer coisa do gênero. E, rapidamente aqui, perguntado, o declarante respondeu que entende que seja uma interferência sem uma causa apontada e, portanto, arbitrária. A tradução disso é, o ex-ministro Sérgio Moro apenas externou uma opinião dele, que é algo subjetivo e não traduz crime, conduta ilícita e muito menos ingerência política ou interferência na Polícia Federal. 2, na mesma primeira página, que o declarante não afirmou que o presidente teria cometido qualquer crime. Está aqui. Então, é o próprio Sérgio Moro defendendo o presidente Bolsonaro. Mas o mais importante de tudo está aqui. Que o declarante perguntado se as trocas solicitadas estavam relacionadas, ou seja, o que o ex-ministro quer dizer aqui, se as supostas trocas no comando da Polícia Federal ou na superintendência estavam relacionadas à deflagração das operações policiais contra pessoas próximas ao presidente ou ao seu grupo político, disse que desconhece. Palavras do ex-ministro Sérgio Moro, que desconhece, ou seja, o principal motivo alegado pela imprensa, pelo Brasil e pelo próprio ex-ministro é que o presidente Bolsonaro tivesse a intenção de interferir na Polícia Federal para beneficiar, a princípio, alguém de sua família ou seus conhecidos ou mesmo político. Doutor. E está aqui no depoimento Sérgio Moro negando isso. Não sou eu quem digo, é o próprio ministro. Doutor. E, finalmente, só mais uma frase e eu encerro, por gentileza. Que perguntado se o presidente da República, em algum momento, lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais, o declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu tais relatórios. Com estas 3 afirmações do ex-ministro Sérgio Moro, a demanda está encerrada. Eu acredito até que o presidente Bolsonaro nem necessite mais de advogado, porque ele já foi defendido pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, que afirma de forma clara e transparente em seu depoimento que nada existe. O resto do depoimento é nada. É um monte de diz que diz
de conversas e pequenas trocas de mensagens que não significam absolutamente nada. O senhor leva em consideração esse trecho. Agora, e esse outro ponto? Moro, você tem 27 superintendências, eu só quero uma. Esse é um dos pontos mais graves aí das acusações. Moro fala em conversa pelo WhatsApp. Como reagir a essa colocação? O senhor levou em consideração outros trechos. Esse trecho o senhor não leva? Vou levar em consideração e vou explicar. Mas falando aqui do ponto de vista técnico, jurídico e fático, eu tenho 3 declarações prestadas pelo ex-ministro Sérgio Moro na Superintendência da Polícia Federal que são claras e saltam aos olhos. O presidente Bolsonaro jamais fez qualquer coisa de ilegal, jamais existiu ingerência política ou interferência na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça. Hoje, a testemunha de defesa do próprio presidente Bolsonaro torna-se o ex-ministro Sérgio Moro. Realmente é um homem honesto que está falando a verdade aqui nesse depoimento. Portanto, as demais afirmações são coisas que não correspondem à verdade real e não estão no contexto. Falando sobre as 27 superintendências e que, em tese, primeiro, eu não estou aqui prestando depoimento na qualidade do presidente. Eu estou aqui lendo o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e é muito claro o seguinte, eu não estou afirmando que o que o ex-ministro afirma aqui nas demais ilações sejam verdade. O presidente, no momento oportuno, é que vai se manifestar sobre isso. Não posso estar aqui falando sobre isso. Mas agora, o senhor discutiu com o presidente. O presidente disse que iria se reunir com advogados, que ia olhar o depoimento e que ia fazer um juízo a respeito dele. O senhor discutiu esse depoimento com o presidente? Eu vou responder primeiro a pergunta anterior do seu colega, que eu ainda não consegui responder. Certo. Então, eu queria dizer para a senhora o seguinte. Quando o presidente da República solicita ou quer indicar um delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, aquilo é um ato normal, corriqueiro, de praxe, é um ato exclusivo da prerrogativa do presidente da República. Ora, quando o presidente, em novembro, tiver que nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal, vão acusar o presidente Bolsonaro também de querer fazer uma ingerência política no Poder Judiciário? É óbvio que não. Quando o presidente fez a nomeação da Procuradoria-Geral da República, ele vai ser acusado ou foi acusado de querer fazer uma ingerência no Ministério Público Federal? Não. Então vamos deixar claro que a premissa disso é um ato regular, ordinário e normal, que é de prerrogativa exclusiva do presidente da República, não pode ser transformado em outro nome, outra palavra chamada ingerência política ou interferência. Isto é uma fake news, é algo que não existe, é uma mentira, é uma farsa. Disse na outra entrevista, repito aqui, respondendo objetivamente à pergunta do jornalista. Ele disse que queria uma só superintendência. Em primeiro lugar, eu não sei se isso é fato verídico. Após o presidente confirmar que isso ocorreu, nos manifestaremos sobre isso. Mas, ainda trabalhando hipoteticamente, caso isso seja verdade e tenha ocorrido, isso prova exatamente o que eu estou dizendo. Ora, se todo o Ministério da Justiça, toda a estrutura da Polícia Federal estava sob comando do ministro da Justiça e jamais teve nada, esta própria mensagem, ela prova o que eu estou dizendo. Ora, 27 superintendências. Está aqui o Sérgio Moro afirmando que o presidente Bolsonaro jamais exerceu qualquer interferência em nomeação em nenhuma delas. E, supondo que seja verdade a do Rio de Janeiro, eu posso dar 50 motivos para justificar que um presidente da República, dentro da legalidade, na regularidade de seu ato administrativo de nomeação, possa sugerir a seu ministro, que em tese era para ser um homem de confiança, o porquê de trocar um ministro. Basta lembrar que o Rio de Janeiro vive uma guerra civil. Nós estamos falando de favelas que têm mais de 100 mil armas de fogo de guerra, fuzis, metralhadoras, lança-granada, derrubam helicópteros naquele estado. Eu posso dar aqui 1000 motivos. O Rio de Janeiro mais se assemelha a um país narcotraficante. Ora, quem me garante que o presidente da República talvez não estivesse insatisfeito com a produtividade do trabalho ou qualquer outro motivo de natureza legal, aonde ele, dentro da normalidade, dentro do seu ato de exercer a presidência da República, estivesse sugerindo a seu ministro
A indicação de um nome, não estou aqui afirmando que ele fez. O presidente é quem vai falar. Eu estou trabalhando hipoteticamente, caso seja verdade provado isto que afirma o ex-ministro Sérgio Moro. Perfeito, a gente vai convidar então aqui 2 colegas para fazerem perguntas ao advogado do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Flávio Bolsonaro, que responde a processos por suspeita de rachadinha. Fernando Molica e Daniel Adjuto. Vou começar com Daniel Adjuto, que está em Brasília. Dani, fique à vontade. Doutor Assef, boa tarde. O senhor está aqui bem pertinho, mas aqui no ar, boa tarde primeiro. Ontem o presidente Jair Bolsonaro disse que a defesa dele seria feita pela Advocacia Geral da União, porque ele não teria dinheiro para pagar a defesa em um processo como esse, que inclusive comparou aos casos da Lava Jato, em que se paga um valor muito alto de honorários. Como vai ser essa defesa? O senhor vai trabalhar junto com a Advocacia Geral da União? A AGU vai estar atuando e defendendo o presidente. Posteriormente, o presidente vai definir como vai ser a equipe ou o time que vai defendê-lo. Se será só a AGU ou a AGU com a eventual participação minha ou talvez de algum outro colega. Isso eu vou discutir com o presidente ainda posteriormente. O senhor já conversou com ele nesse sentido de como vai ser essa defesa, já que o senhor está aqui o representando? Eu converso regularmente com o presidente, eu sou advogado do presidente Bolsonaro desde 2014 e sempre presto consultorias jurídicas antes mesmo dele ser o presidente. Então, esta é uma causa muito séria, onde nós tivemos a imagem do presidente Bolsonaro atacada injustamente em rede nacional de televisão. É importante nós lembrarmos as circunstâncias disso. Um ministro da Justiça, sua relação com o delegado-geral, o diretor da Polícia Federal, ela deve ser institucional, ela deve ser impessoal, ela deve ter a distância e o equilíbrio. Ela não pode ser de cunho pessoal e emocional tão forte a ponto de fazer um magistrado que teve 23 anos de carreira na magistratura federal, uma carreira muito importante, e jogar fora tudo isso para virar ministro de Estado e, de repente, do nada, por causa de um delegado de polícia, ele joga fora sua carreira, entra em confronto, desacata e confronta o poder do presidente da República e gera um escândalo nacional e até internacional, afetando a imagem do Brasil, em plena crise do coronavírus, em plena crise dessa pandemia. Nós temos esse ex-ministro que, infelizmente, ao invés de entender que se ele foi nomeado, a postura normal de um ministro seria de lealdade, de gratidão, de profissionalismo ao presidente da República, e caso ele entendesse o que realmente não para em pé essa história, eu não consigo entender, nenhum colega meu da advocacia criminal consegue entender, o que leva a um ministro de Estado a brigar com o presidente, fazer imputações e acusações de coisas que não existem, que não são realidade, criar esse escândalo no Brasil, derrubou a Bolsa, subiu o dólar, afetou até a economia, escândalo internacional, tudo em função de um delegado de polícia. Isto me autoriza a acreditar que, então, a relação com o diretor da Polícia Federal era realmente muito forte, de cunho pessoal e emocional. E aí eu também poderia ter o direito a entender que talvez quem quisesse ter uma ingerência ou uma interferência na Polícia Federal é o próprio ministro Sérgio Moro. Na verdade, o que estão acusando o presidente Bolsonaro é o contrário. É o que parece, todos os indícios apontam, que quem estava em uma situação irregular ou querendo ter essa ingerência era o próprio ex-ministro. Doutor, o senhor aí disse que é preciso ter uma relação impessoal, o ministro da Justiça com o diretor-geral da Polícia Federal e seus subordinados. O mesmo não se cobra de nomeações de indicações feitas pelo presidente, uma relação impessoal, porque a primeira opção do presidente era um delegado da Polícia Federal, cuja proximidade com a família Bolsonaro é notória. A impessoalidade, portanto, só era exigida para o ministro da Justiça, não para a escolha do presidente. O presidente, inclusive, disse que não via problema. Perguntou, e daí? Qual era o problema de Ramagem ser próximo da família dele? São situações distintas e que não se comparam. Veja bem, o presidente Bolsonaro, é óbvio que ele vai nomear alguém de sua confiança para um cargo, seja ministro de Estado, seja diretor da Polícia Federal, é uma prerrogativa exclusiva do seu cargo nomear as pessoas. Eu não posso esperar que o presidente Bolsonaro vai nomear um estranho.
alguém que ele não conhece, que não tem uma relação. Ora, o ex-ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, quando era secretário da Segurança Pública de São Paulo, nomeou para o delegado-geral da Polícia Civil um delegado, se eu não me equivoco, o nome dele era Dr. Youssef, que era extremamente próximo e amigo. O fato de haver uma relação próxima entre o presidente e um delegado federal, de conhecer ou de amizade, não é ilegal e nem é impeditivo de tal ato. Não estou aqui afirmando que exista uma amizade, ao contrário, para mim foi uma surpresa, eu nunca soube ou ouvi falar que existia amizade entre o delegado Ramagem e o presidente da República. O que eu sei desse delegado é que ele era apenas o chefe da segurança e sempre atuou de forma profissional na segurança do presidente da República. Nunca tive conhecimento ou informação de uma relação próxima ou de amizade. O que eu sei, as informações que eu tenho, é que o presidente confiava pelo trabalho exemplar que ele fez na condução de sua segurança. Isso não pode ser confundido com relação pessoal, íntima e amizade. Estas afirmações vêm, na verdade, de especulação, ilação e até fofocas, porque surgiu uma foto em que esse delegado estaria abraçado com Carlos Bolsonaro. Uma foto isolada, divorciada dos demais elementos, não significa absolutamente nada. Doutor, o próprio presidente Bolsonaro abraçou metade do Brasil e tem foto com todo mundo. Eu passei esse Réveillon em Miami, tirei uma foto numa casa em que eu fui convidado, onde havia 80 pessoas, e várias pessoas que eu não conheço tiraram foto comigo. Doutor, eu vou pedir para a gente sintetizar um pouco mais, de forma mais dinâmica aqui, doutor, pra gente, porque eu tenho pergunta, o Mollica tem pergunta. O vídeo mencionado por Moro existe? O senhor já teve contato? Já tem informação sobre o vídeo, inclusive que o STF deu 72 horas para que esse vídeo seja apresentado? Não. Eu não vou poder falar nada sobre estratégia, antecipação do que será feito ou não e de demais elementos que estão no alto. Eu fui convidado a dar uma entrevista na CNN relativo ao depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que esse depoimento é bem claro no sentido que jamais o presidente Bolsonaro fez o que acusaram ele de ter feito. O vídeo é citado como uma prova pelo ministro Sérgio Moro neste depoimento ao que o senhor está se referindo, doutor. Este depoimento não contém absolutamente nada. É um depoimento que não traz qualquer elemento, não prova absolutamente nada, não tem sequer um indício de nada. Aqui, como eu li na primeira página do depoimento, a primeira frase é muito claro. O ex-ministro diz que ele entende, ele está apenas externando sua opinião pessoal. Isso não é fato. E logo depois, aquilo que seriam os pilares da acusação, os motivos para imputar ao presidente Bolsonaro a tal suposta ingerência na Polícia Federal, eles inexistem. Simplesmente não existem. Está aqui dito claro. Jamais o presidente Bolsonaro pediu qualquer coisa ao ex-ministro Moro, relatórios de inteligência, jamais teve qualquer coisa do gênero. Vou passar a palavra ao Mollica, doutor. Ok. Doutor Frederico, boa tarde. Naquele mesmo dia em que o ministro Moro pediu demissão, anunciou sua saída do governo, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e disse que ele fez um pedido para a Polícia Federal por conta do suposto envolvimento amoroso, um antigo envolvimento amoroso suposto entre o filho dele, o 04, e uma filha do ex-policial Rony Lessa, que está preso em Mossoró, acusado de ter matado, ser um dos autores da morte da ex-vereadora Marielle Franco. Então, o presidente Bolsonaro diz o seguinte: e daí fiz um pedido para a Polícia Federal, quase que um favor. Cheguem em Mossoró, onde o Rony está preso, e interroguem o sargento. Aí ele disse que a Polícia Federal foi lá, interrogou o ex-sargento sobre isso, sobre se a filha do ex-sargento tinha namorado o filho dele, o 04, filho do presidente Jair Bolsonaro, e ele ainda disse o seguinte, que o presidente disse que ele estava com a cópia do interrogatório. Isso é razoável, doutor Frederico? Um presidente da República tem direito de determinar que a Polícia Federal vá a um presídio interrogar uma pessoa presa para saber se o filho daquela pessoa presa namorou o filho dele, presidente? É razoável que o presidente tenha uma cópia desse inquérito, desse interrogatório? Isso não é utilizar a Polícia Federal como se fosse quase uma polícia particular? Isso não é ilegal, doutor Frederico? Vamos lá. Parabéns ao jornalista pela excelente e complexa pergunta. Vamos subdividir a resposta em várias etapas. Em primeiro lugar,
É uma fake news, como tantas outras que sofre a família Bolsonaro, afirmar que o seu filho mais novo, chamado 04, Renan, tenha tido qualquer relacionamento com filha do policial Rony Lessa. Isso não existe, é mentira. Isso simplesmente não existe. Então é uma fake news a mais para atingir a reputação e a imagem da família Bolsonaro. Restabelecido esse ponto, eu não posso afirmar aqui o que o senhor disse sobre o presidente ter solicitado ou ter cópia. Eu não tenho essa informação, não posso afirmar. Porém, para tentar responder a pergunta do senhor, hipoteticamente, eu vou dizer o seguinte: caso o presidente Bolsonaro venha a público e diga, afirme e confirme o que o senhor acabou de me dizer e me pergunte, eu te digo, sim, ele poderia fazer isso, ele não estaria usando a Polícia Federal como polícia particular, e digo mais, não só o presidente Bolsonaro poderia fazer isso, qualquer um do povo poderia, qualquer vítima de crime poderia. A polícia está a serviço de qualquer cidadão brasileiro. Qualquer um que se sentir vítima, ainda mais como é o caso do presidente Bolsonaro, que foi vítima exatamente neste condomínio, com essa pessoa de Rony Lessa. Já que o senhor trouxe esse tema à baila, nós não podemos tirar de contexto o que envolveu o nome Rony Lessa. Vamos aqui falar de uma fraude arquitetada e levada a cabo por agentes públicos infiltrados nas instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, onde arquitetaram uma farsa para atingir a imagem e a reputação do presidente Bolsonaro, tentando vinculá-lo ao assassinato de Marielle Franco. Uma farsa a mais, uma fake news a mais, uma armação a mais. Dentro deste contexto, falaram que o amigo de Rony Lessa teria chegado àquele condomínio, interfonado na casa do presidente Bolsonaro, que o próprio presidente Bolsonaro atendeu o telefone e que lá teria ocorrido uma reunião entre esse indivíduo, Rony Lessa, e o presidente Bolsonaro. E aonde estava o presidente Bolsonaro nesse dia? Em Brasília, na Câmara dos Deputados, trabalhando. E isto é público e notório e provado está. Então, olha a gravidade desta farsa. Vamos todos se colocar no lugar do presidente Bolsonaro e imaginar o que os senhores sentiriam de injustamente, de forma criminosa, estar sendo envolvidos numa farsa para estar em um inquérito que investiga um homicídio qualificado. Não obstante, o porteiro daquele condomínio, que foi uma testemunha plantada em 2 datas distintas, prestou esse depoimento com riqueza de detalhes à elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Departamento de Homicídios, com a presença de membros do Ministério Público. Então é muito claro, isso não foi um engano, não foi um lapso de memória. A máquina pública do Rio usou este indivíduo para armar uma cilada e atacar a imagem e a reputação do presidente, que é inocente. Eu mesmo tive que dar uma entrevista ao Jornal Nacional quando o presidente estava trabalhando na Arábia Saudita, no Oriente Médio, buscando investimentos e recursos para o nosso país, e ele é vítima dessa fake news. Foi obrigado a ir às suas redes sociais se defender. Na época, eu dei entrevista em nome dele no Jornal Nacional. Olha a gravidade dessa situação. E o que a Polícia Federal fez sobre isso? Eu entendo que houve uma inércia, uma absoluta inércia, porque não há dúvida que essa história foi uma cilada armada. Eu pergunto, o caso mais polêmico da história do Brasil, que todos escutam e não aguentam mais ouvir, é quem mandou matar Marielle, o caso Marielle Franco. Direitos humanos internacionais, Anistia Internacional, a imprensa em peso. O caso mais rumoroso, em uma ponta Marielle Franco, na outra ponta o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não poderia existir algo mais explosivo do que isso. E o que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil? Receberam esse depoimento falso e plantado e engavetaram? Esperaram o momento certo para jogar na imprensa e fazer um tsunami midiático para atingir a família do presidente Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro? Por que não deram seguimento às diligências policiais para se apurar? Por que não ouviram os demais seguranças do condomínio e não fizeram a requisição das câmeras de áudio e vídeo do dia do condomínio? Por que não intimaram a família do presidente Bolsonaro? Por que não avançaram à época dos fatos para investigar todos da casa e apurar?
porque as autoridades do Rio sabiam que aquilo era uma armação e uma farsa. E se fizesse aquilo em tempo pretérito, o que teria ocorrido não ia surtir o efeito que eles queriam. Então, eles engavetaram a encomenda, que é a testemunha plantada para incriminar injustamente o presidente da República, para depois soltar na imprensa. É esse o mecanismo ardiloso das organizações criminosas que caçam e perseguem a família Bolsonaro. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, dentro deste contexto, dentro deste cenário, não seria normal o presidente se revoltar como ser humano, como cidadão brasileiro, como alguém que não aguenta mais, sofrer um atentado terrorista contra a sua vida, depois fraude após fraude, perseguição contra o Flávio, injusta perseguição contra ele, e no momento de revolta com tanta injustiça, ardil e cilada, ele exigir, se é que ele exigiu, da Polícia Federal para que ouvisse o Rony Lessa, ele tem o direito e qualquer um de nós tem. Qualquer brasileiro que sentir o crime na pele e uma situação dessa, ele tem mais aqui a Polícia Federal, como a militar ou a civil, e exigir esses atos. Perfeito, não há nenhuma doutor. ilegalidade. Muitíssimo obrigada, doutor Frederico Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro, advogado do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, falou com a gente aqui no CNN 360. Agradeço a entrevista e boa tarde para o senhor. Boa tarde.